Bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouco de novo sobre cálculo estequiométrico, mas dessa vez o enfoque vai ser em pureza, né, de reagente e grau de pureza, né, de reagentes e sobre rendimento da reação, tá bom? Então separei 4 exercícios aí para a gente resolver. Eles já estão resolvidos, o modelo que eu estou adotando para gravar a aula de hoje é um pouquinho diferente, tá? E já resolvi todos no caderno, eu vou só descrever para vocês o que foi feito, tá? Então na questão 1 aí, ó, o gás hilariante, N2O, pode ser obtido a partir do nitrato de amônio. Aí vocês têm que saber o que é um nitrato de amônio. Olhando para essa equação aí, ó, NH4NO3 dando N2O mais 2H2O, é uma equação que já está balanceada, mas em questões envolvendo cálculo estequiométrico, você sempre tem que observar se a equação está balanceada ou não, tá? Não deixem de observar se o balanceamento está correto ou não. Nesse caso aí está correto o balanceamento, tá bom? Falou ali o nome nitrato de amônio, mas não falou a fórmula. Vocês têm que saber que o nitrato é o NO3. Então nitrato, a fórmula dele é NO3. Nessa equação aí a única coisa que tem NO3 na fórmula é o NH4NO3, então ele é o nitrato de amônio, tá? Então tem algumas coisas que vocês têm que saber, mesmo se o Enem não der, tá? Sabendo que 6 gramas, então, do NH4NO3 gerou 3 gramas de N2O, do gás hilariante, qual o teor de nitrato na amostra, né? Qual a porcentagem do nitrato na amostra, ou qual o grau de pureza dessa amostra. Então, na verdade, os 6 gramas não são necessariamente de NH4NO3, são 6 gramas de uma amostra de NH4NO3. Pode ser 6 gramas dele, mas pode ser menos de 6 gramas. Depende do que a gente vai obter quando fizermos o cálculo de qual é a quantidade de N2O prevista, comparando essa quantidade com a quantidade formada. Então olha bem como é que eu monto essa equação. Repara que tanto o NH4NO3 como o N2O na minha equação estão grifados. Eu costumo no cálculo estequiométrico sempre grifar as substâncias com as quais eu vou trabalhar, tá? Eu grifo as substâncias para não ter nenhum tipo de problema. E aí eu esqueço o resto. Então a água, eu não vou nem olhar para o lado da água, tá? Os materiais com os quais eu vou trabalhar são nitrato de amônio, que está grifado aí na equação, e o N2O, que é o gás hilariante, que está grifado também. Então veja bem, a massa molar do nitrato de amônio foi dada, 80 gramas por mol. A massa molar do N2O foi dada, 44 gramas por mol. Então, como é que eu vou montar a equação? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. O que eu tenho se a minha amostra contém de fato 6 gramas de nitrato de amônio, ou se é menos de 6 gramas de nitrato de amônio, eu não sei. Então, esses 6 gramas eu vou usar só numa segunda regra de 3, para de fato calcular a porcentagem dessa amostra, se é 100% ou se é menos de 100%. O que eu tenho certeza que foi dado aí, gente? O que eu tenho certeza é que, independentemente de qual é o teor da minha amostra de NH4NO3, se tem realmente 6 gramas de NH4NO3 na amostra, ou se é menos de 6, o que eu tenho certeza é que eu tenho 3 gramas de gás hilariante formado. São 3 gramas que se formou, isso eu tenho absoluta certeza. Então é essa quantidade que eu vou usar. Para saber, 3 gramas de N2O deveriam ser formados por quantos gramas de nitrato? 6 ou menos de 6? Ou mais de 6, vai saber, né? Então olha como é que eu montei a primeira regra de 3. Presta atenção. A primeira regra de 3 eu montei como? Ó, 80 gramas do nitrato formou 44 gramas do N2O. De onde eu tirei isso? Da equação química balanceada. 1 mol forma 1 mol. 1 mol do nitrato é 80 gramas. 1 mol do gás hilariante é 44 gramas. Então 80 gramas do nitrato está formando 44 gramas do gás hilariante. 3 gramas do gás hilariante, que é o que eu tenho certeza que se formou, independentemente desses 6 gramas aqui serem verdadeiros ou não, os 3 gramas do N2O eu tenho certeza que se formaram, que é o que está dizendo o problema. 3 gramas desse gás hilariante deveria ser formado por quanto do meu nitrato de amônio? Bom, fazendo essa conta, 3 vezes 80 dividido por 44, eu acho o valor de 5,45 gramas do nitrato de amônio. Mas a amostra não tinha 6 gramas? 5,45 de fato reagiram para formar os 3 gramas do gás hilariante.
Se de 6 gramas só 5,45 reagiram, então é porque eu tenho 5,45 gramas do nitrato de amônio em 6 gramas da amostra. Então 0,55 gramas, que é o que falta para completar 6, são impurezas. Então qual o teor dessa minha amostra, gente? Se 6 gramas é 100%, era o total que eu tinha, 5,45 corresponde a Y, né? Então Y aí vai dar 90,8%, era a quantidade de fato de nitrato de amônio que eu tinha na minha amostra, cerca de 91%. Fechou? Vamos para a próxima questão aqui, ó, lá embaixo. Bom, observe a reação, uma reação que também já está balanceada, tá? Mas sempre observem se as reações estão balanceadas ou não. Então, ó, qual a massa de ferro, aí eu já grifei o ferro lá na equação, formada considerando que o rendimento da reação foi de 80%. Né? Na verdade eu não coloquei no enunciado, mas é qual a massa de ferro formada a partir da decomposição do Fe2O3, é por isso que eu grifei o Fe2O3 lá, tá? Podia estar calculando o rendimento a partir da reação desses 3 mol de carbono que estão ali. Mas é a partir do Fe2O3. Eu não coloquei no enunciado, mas é isso que eu queria, tá? Dei a massa molar do Fe2O3 e dei a massa molar do ferro. A massa molar do ferro é 55,85. Repara aí que eu arredondei para 56 só para facilitar os cálculos. Então, como é que eu monto essa equação, gente? Primeira coisa, eu vou descobrir qual que é a quantidade de ferro formada a partir do Fe2O3, considerando um rendimento de 100%. Na equação, o que eu tenho, gente? Na equação eu tenho que 1 mol forma 2 mol. 1 mol de Fe2O3 eu já vi que vale 160 gramas. 2 mol de ferro tem que valer 112 gramas, porque 1 mol vale 56. Então veja bem, 160 gramas de Fe2O3, que é 1 mol, forma 112 de ferro, que são 2 mol. 2,4 toneladas de Fe2O3, que foi a quantidade que eu dei, forma quanto de ferro, pensando num rendimento de 100%? Então 2,4 vezes 112 dividido por 160 deu 1,68 toneladas, pensando num rendimento de 100%. Mas eu falei que o rendimento dessa reação é de quanto? É de 80%, não é de 100%. Então 1,68 toneladas, 1,68 toneladas é considerando um rendimento de 100%. Se o rendimento for de 80%, quanto que deveria se formar? Y. Y vai dar, então, fazendo as contas aí, 1,32 toneladas, pensando num rendimento de 80% e não de 100%, como eu calculei teoricamente. Fechou? Então é 1,32 toneladas. Vamos para a questão 3. Tá aqui. Observa a reação. 3TiO2 mais 4BF3, dando 3TiF4 mais 2BR2 mais 3O2. Equação balanceada também. Ele não é BF3, é BRF3, tá, gente? Não tem como ter boro no começo da brincadeira e ter bromo no final lá, né? Então é BRF3, tá bom? Qual o grau de pureza de uma amostra contendo óxido de titânio, sabendo que 100 gramas dessa amostra formou 28 gramas de O2. Então eu grifei o óxido de titânio lá e grifei o oxigênio. Grifei os dois. Vou esquecer todo o resto, tá? Então por isso que eu não vou nem corrigir ali se é BF3 ou se é BRF3, porque não vai mudar absolutamente nada no meu processo aqui, na minha equação, tá? Então veja bem, como é que eu vou fazer esse cálculo então? Então eu percebi o seguinte, pela minha reação ali, ó, 3 mol de óxido de titânio forma 3 mol de oxigênio. Então eu coloquei 3 vezes 79,88, que é a massa molar do óxido de titânio, formam 3 vezes 32, que é a massa molar do oxigênio. Eu poderia cortar esse 3 com esse 3 aqui se eu quisesse, não teria problema nenhum, né? Então 28 gramas de óxido de titânio, que foi o que de fato formou, é o que eu tenho certeza que formou. Eu não sei se esses 100 gramas aqui de óxido de titânio contém de fato 100 gramas de dióxido de titânio, ou se é uma quantidade menor do que isso, mas eu tenho certeza que se formou 28 gramas de O2, 28 gramas de O2 vai ser formada por quanto de óxido de titânio? Né? Formada por quanto? Faço essa conta aqui, né? Então 28 vezes esse valor aqui, que eu posso cortar esse 3, dividido por esse valor aqui, que eu poderia ter cortado esses dois 3 aqui, não teria problema nenhum, tá?
Então vai dar 69,89 gramas de dióxido de titânio. Mas veja bem, se na minha amostra tinha 100 gramas e só 69,89 gramas reagiram, de quanto é o teor dessa amostra? Gente, como é 100, não precisava nem fazer conta, né? Dá 69,89%. Se você não teve essa percepção, faz a conta. 100 gramas é 100% da minha amostra, 69,89 dá quantos por cento da amostra? Se é 100, né, gente, eu achei o valor de 69,89, é óbvio que é 69,89%. Não precisava sofrer com isso, mas beleza, não tem problema nenhum. Não teve essa percepção, faz a regra de 3, que você vai, obviamente, chegar no valor de 69,89% de pureza na minha amostra, cerca de 70%, tá bom? A última questão aqui, o que nós temos? Ó, observe a reação, CaO mais 2NH4Cl, dando 2NH3 mais H2O mais CaCl2. Equação já balanceada, mas se não tivesse balanceado, vocês teriam que conferir e balancear. Nunca se esqueçam de conferir o balanceamento de uma equação quando vocês estiverem trabalhando com cálculo estequiométrico. Qual o rendimento da reação, sabendo que 448 gramas de CaO, aí já grifei o CaO lá na minha equação, formou 204 gramas de NH3, já grifei o NH3 na minha equação e vou esquecer todo o resto. Massa molar do CaO, 53 gramas por mol, massa molar do NH3, 17 gramas por mol. O que eu tenho aqui na minha reação balanceada, gente? Eu tenho 1 mol de CaO formando 2 mol de NH3. 1 mol de CaO é 56 gramas. 2 mol de NH3 dá 34, porque 1 mol dá 17, certo? Então 56 gramas disso forma 34 disso. 448 gramas forma quanto, considerando um rendimento de 100%? Então, se eu quero saber qual é o rendimento, primeiro pensa num rendimento de 100%. Pensando num rendimento de 100%, vai dar 272 gramas. Fechou? 272. Mas eu quero saber, de fato, qual é o rendimento. Porque 272 gramas não foi o que eu achei. O que eu achei, na verdade, o que apareceu foi 204. Então, 272 é pensando num rendimento de 100%. 204 eu tenho que saber, então, quanto que dá isso em termos de rendimento. Então, veja, 272 é pensando nessa equação, nessa reação, num rendimento de 100%. Como que o objetivo de fato foi 204, isso corresponde a quantos por cento de rendimento? Faço essa regra de 3 aqui e acho que o rendimento é de 75%. Tá bom? Então, nunca se esqueçam de olhar direitinho se a equação química no cálculo estequiométrico está balanceada, porque se não tiver balanceado e você fizer como se estivesse, vai estar errado, tá bom? É só ter atenção, seguir esses passo a passos aí que eu dei, que vocês não vão ter dificuldades não. Resolvam os exercícios que eu deixei anexado no link junto dessa videoaula, e se tiverem dúvidas, me chama no privado. Todos vocês têm o meu contato pelos grupos aí das salas das turmas do Humanista. Um abraço para vocês e até semana que vem.